O Império Persa se aproxima. A ameaça do Oriente. O sol ardia alto sobre as planícies do Oriente, onde um império colossal se erguia como um colosso sobre as nações. Da Babilônia às margens do Indo, dos vales do Egito até os confins do Cáucaso, o Império Persa de Dário, o Grande, se estendia como uma sombra poderosa. Riquezas infindas fluíam para Persépolis e reis locais se ajoelhavam diante do trono de ouro. Mas a leste, além do mar Egeu, havia um povo inquieto. Um mosaico de cidades livres que discutiam em assembleias, duelavam entre si e escreviam poesia como quem prepara lanças. Um povo chamado grego. E entre eles, Atenas, a mais ousada de todas. A ambição de Dário não encontrava limites. Após esmagar rebeliões na Jônia, colônias gregas sob domínio persa, ele voltou sua atenção para as cidades do continente. A rebelião jônica, apoiada por Atenas, fora um insulto que não podia ser ignorado. Um império não sobrevive sem medo, e se os gregos se atreviam a enfrentar o maior poder da terra, então precisavam ser esmagados, não apenas militarmente, mas espiritualmente. A mensagem precisava ser clara: resistir ao rei dos reis era suicídio. Assim, em 490 a.C., uma armada persa foi reunida com um único propósito: subjugar Atenas e levá-la de joelhos à presença de Dário. Aos olhos persas, Atenas era um incômodo menor, uma cidade montanhosa governada por assembleias ruidosas, sem rei, sem ordem, um símbolo de anarquia diante da ordem imperial. Mas os atenienses conheciam o preço da liberdade. Tinham experimentado a tirania e sabiam que nunca mais a aceitariam. Quando os arautos persas chegaram exigindo terra e água, os símbolos de submissão foram lançados ao poço, seus corpos amaldiçoados por toda uma geração. A guerra agora era inevitável. Milcíades, o general ateniense veterano das campanhas persas, sabia exatamente o que enfrentavam, e o temor dele era real. Os navios persas cortavam as águas como monstros do além-mar. Comandados por Dates e Artafernes, traziam não apenas soldados, mas uma mensagem. A civilização grega, com sua desordem, seria varrida da terra. A primeira cidade a sentir o peso do império foi Erétria, na ilha de Eubéia. Cercada, traída por dentro e destruída, sua população foi escravizada e enviada como presente a Dário. A destruição de Erétria ecoou como um trovão em Atenas. A dúvida começou a corroer o coração dos cidadãos. Como resistir a uma força tão vasta, tão imensa, que parecia movida por vontade divina? Em meio ao desespero, os líderes atenienses se reuniram. No alto da Acrópole, debaixo das estátuas dos deuses, decisões eram tomadas entre gritos, debates e orações. A cidade enviou um corredor, Filípides, para pedir ajuda a Esparta. Mas os espartanos estavam em meio a uma celebração religiosa e recusaram-se a marchar antes da lua cheia. Sozinha, Atenas olhou para o norte, para a planície de Maratona, onde os persas desembarcavam com dezenas de milhares de homens. E naquele momento, em que tudo parecia perdido, os atenienses fizeram o impensável, marcharam para o confronto. Milcíades reuniu cerca de 10.000 hoplitas, cidadãos armados, que não lutavam por ouro, mas por suas casas, suas famílias e por um ideal: a liberdade. Ao lado dele, Calímaco, o polemarca, seria o voto decisivo no conselho de guerra. O debate foi feroz, pois alguns queriam esperar, fortificar a cidade. Mas Milcíades sabia: se os persas marcharem até Atenas, a cidade não resistiria. Era melhor enfrentá-los no campo, em Maratona, onde o terreno favorecia os gregos e onde talvez, só talvez, a coragem pudesse superar o número. Calímaco votou a favor. A sorte estava lançada. E então, numa manhã abafada de setembro, os atenienses marcharam até Maratona. A poeira subia como fumaça sob os passos dos homens de bronze. Eles sabiam que enfrentavam a morte, mas também sabiam que se caíssem ali, cairiam como homens livres. E esse pensamento, mais do que qualquer armadura, os transformava em gigantes. O chamado às armas. Os atenienses se erguem. O sol mal havia se erguido sobre os campos dourados da Ática quando os mensageiros chegaram a Atenas, com o pó do desespero colado às vestes e os olhos arregalados pelo horror que tinham presenciado no litoral.
Os persas haviam desembarcado em Maratona, em números que pareciam saídos dos pesadelos de uma civilização que lutava para manter a liberdade diante do avanço do maior império do mundo. A mensagem era clara: Dário havia respondido ao orgulho grego com fúria imperial. O tempo dos discursos e dos votos havia terminado. Agora era a hora das espadas. O alarme ecoou como um trovão pelas ruas de Atenas. Sinetas dobraram, sacerdotes correram aos templos e os estrategos reuniram-se às pressas na ágora, onde o povo se amontoava com o olhar perdido entre o medo e a expectativa. Entre eles, ergueu-se uma figura que mudaria o destino da cidade. Milcíades, veterano da guerra com os persas na Trácia, homem de fala cortante e coragem enraizada. Ele não propôs a guerra, ele a declarou inevitável. Se não formos agora, amanhã não teremos cidade para defender, disse com voz grave, e ninguém ousou contestar. Com poucas horas, Atenas se transformou em um formigueiro. Os cidadãos armavam-se com tudo o que tinham: lanças de bronze polido, escudos curvados, elmos passados de pai para filho. Homens de todas as idades vestiam suas túnicas de guerra e se apresentavam nos pórticos dos templos, esperando ordens. Não havia tempo para debates longos. Os persas estavam ali, acampados em Maratona, não mais como um rumor distante, mas como uma sombra à vista das colinas. Milcíades convocou os estrategos para um conselho. Estavam ali os 10 generais, eleitos para aquele ano, cada um representando uma das tribos atenienses. Mas a decisão estava longe da unanimidade. Alguns defendiam esperar o apoio de Esparta, que havia sido avisada por um corredor enviado às pressas. Outros temiam que um confronto direto com os persas terminasse em aniquilação. Milcíades, no entanto, via as coisas com clareza brutal. Esperar seria entregar Atenas de mãos atadas. Os persas marchariam sem obstáculos, saqueando, incendiando, violando. Se havia uma chance de defender a liberdade, ela era agora. O voto decisivo cabia a Calímaco, o polemarco, cujo voto seria somado em caso de empate. Milcíades o convenceu não com retórica, mas com verdade. Se tu falhares hoje, a glória de Atenas será apenas cinzas na memória do mundo. Calímaco, com olhos marejados, assentiu. A marcha para Maratona começaria ao amanhecer. Seriam menos de 10.000 hoplitas contra quase 100.000 soldados persas. Uma diferença abismal. Mas Milcíades sabia de algo que os persas não sabiam. O espírito de Atenas não podia ser medido em números. A marcha foi rápida e silenciosa. Homens carregando seus próprios alimentos, suas armas e seus medos. Por dias, caminharam pelas trilhas que cortavam o interior da Ática, sob o calor sufocante do verão e a tensão de cada passo que os aproximava da batalha. Durante a noite, dormiam em vigília. Durante o dia, marchavam sob o olhar atento dos deuses. Quando enfim chegaram às planícies de Maratona, os persas já estavam bem estabelecidos. Suas tendas se estendiam como um oceano de veludo e metal, e seus navios, ancorados na enseada, reluziam à luz do sol como predadores à espreita. Os atenienses posicionaram-se em terreno elevado, à beira de um bosque. Ali, estudaram os movimentos inimigos, contaram as fileiras que pareciam não ter fim, e firmaram os pés na terra que juraram proteger. Foi ali também que receberam uma notícia devastadora. Esparta não viria. Uma celebração religiosa impedia os espartanos de partirem antes da lua cheia. Milcíades, ao receber a notícia, não hesitou. Então, venceremos sozinhos, disse com firmeza, e a glória será apenas nossa. Enquanto os dias se arrastavam, a tensão crescia como um fogo lento. Os persas, confiantes em sua superioridade, não atacavam. Esperavam que os gregos recuassem ou se rendessem. Mas os atenienses não se moviam. Eles estavam ali, dia após dia, como muralhas vivas, desafiando a lógica com pura vontade. E foi então que chegou o reforço inesperado: 1000 soldados de Plateia. Uma pequena polis aliada, mas com um coração que rivalizava com os maiores impérios. Eles marcharam sob aplausos, e seu gesto ecoaria pelos séculos como símbolo da solidariedade grega em face da destruição.
A estratégia de Milcíades foi ousada. Sabia que uma formação convencional levaria à destruição completa. Os persas tinham mais cavalaria, mais arqueiros e mais espaço para manobrar. Ele, então, propôs enfraquecer deliberadamente o centro da linha grega e reforçar as alas. Quando a batalha viesse, a ideia era simples: deixar os persas romperem o centro para depois serem cercados pelas alas que se fechariam como uma armadilha. Era arriscado, mas era genial. Ao entardecer do 9º dia, os soldados atenienses sabiam que a hora estava próxima. Os deuses haviam sido invocados, os sacrifícios feitos, e os homens se despediam silenciosamente de suas famílias em pensamento. Muitos haviam trazido pequenos objetos pessoais, um pedaço de pano da esposa, uma estatueta de Apolo, uma carta deixada em casa. Cada um deles carregava mais do que armas, carregavam todo o peso da civilização em seus escudos. Na manhã seguinte, Milcíades reuniu os generais. Olhou nos olhos de cada um deles e disse: "Hoje não marchamos apenas como atenienses, marchamos como homens livres, e isso nem 100.000 persas podem tirar de nós." Com o sol nascente dourando os capacetes de bronze, os hoplitas alinharam-se em formação. Seus corações batiam como tambores de guerra. O silêncio era espesso. A brisa vinda do mar agitava os estandartes. Os persas os observavam do campo sem saber que o inferno estava prestes a ser liberado. E então Milcíades deu o sinal. Com gritos que cortaram o ar, os atenienses romperam a agilidade e começaram a correr. Sim, correram! Mais de 1 quilômetro em carga pesada, sob chuva de flechas, sob os gritos dos persas, com os olhos fixos na liberdade. Era uma loucura, era impossível. Mas era também a coisa mais corajosa que o mundo antigo já testemunhara. A fúria dos deuses. O dia em que os hoplitas derrotaram um império. A alvorada chegou sobre o campo de Maratona como uma lâmina dourada cortando o silêncio do medo. Os gregos despertaram sob o peso da história. Não era apenas uma batalha que os aguardava, era um juízo. Dário, o rei dos reis, confiava que suas tropas esmagariam os atenienses como um vendaval apaga a chama de uma vela. Mas no lado grego, algo indescritível pulsava entre os homens. Era honra, era terra, era liberdade. Milcíades, o estratego ateniense, permaneceu em pé diante de seus generais, traçando com a ponta da lança linhas invisíveis sobre o chão poeirento. A estratégia que ousava implementar era insana para qualquer mente comum. Ele enfraqueceria deliberadamente o centro da formação, confiando nos flancos reforçados para cercar o inimigo. Não era apenas uma manobra militar, era um ato de fé na coragem dos seus compatriotas. E os hoplitas, mesmo sabendo que marchariam para o desconhecido, não hesitaram. Naquele momento, Maratona não era apenas um local, era o coração palpitante da Hélade. Quando os escudos foram erguidos e as lanças alinhadas, o silêncio da manhã foi substituído pelo som dos tambores persas e o bramir de milhares de flechas negras cortando os céus. A infantaria grega não correu, ela investiu. Uma onda de bronze e determinação avançou pela planície como um trovão vivo. Cada passo era uma declaração: não cederemos. A distância era curta, mas os minutos se tornaram eternos. Quando os dois exércitos colidiram, o mundo tremeu. E então a chacina começou. No centro, como previsto, os gregos começaram a ceder sob a pressão das tropas persas, mais numerosas e experientes em campanhas longínquas. Mas nos flancos, Milcíades havia posicionado os mais aguerridos, atenienses endurecidos e plateanos sedentos de glória. Eles não apenas resistiram, eles avançaram. Os flancos gregos envolveram as tropas inimigas como mandíbulas famintas, apertando o cerco. O exército persa, acostumado a vitórias fáceis, viu-se cercado, confuso e acuado. No caos, arqueiros foram esmagados, cavaleiros tombaram, generais gritavam ordens que se perdiam no mar de gritos e aço. A arrogância imperial cedeu ao pânico. Do alto de uma colina, um jovem soldado ateniense chamado Cleandro, cujos braços ainda tremiam da primeira morte que causara, viu um estandarte persa cair. Foi quando percebeu que pela primeira vez a vitória era possível. Ele gritou e seu grito se espalhou como faísca entre as fileiras. "Eles estão fugindo!"
O grito se transformou em clamor. Os persas romperam em debandada em direção aos navios, pisoteando-se uns aos outros. A elite do império, a guarda imortal, os homens que nunca falhavam, agora corriam diante de homens livres que jamais se curvariam. Mas Milcíades sabia que a batalha ainda não estava ganha. Os persas que escapassem poderiam navegar até Atenas e saquear a cidade desprotegida. Com o mesmo espírito incansável que os havia levado à vitória, ele ordenou que os soldados marchassem de volta. 40 quilômetros sob o sol escaldante, exaustos, feridos, mas irredutíveis. Eles alcançaram a cidade antes da frota persa e tomaram suas posições nos muros, escudos em riste, lanças prontas. Quando os navios inimigos chegaram, viram não um povo devotado, mas um exército ainda de pé, pronto para morrer em pé. Os persas recuaram, e com isso, a lenda se consolidou. Foi então que, segundo a tradição, o mensageiro Filípides, que havia corrido até Esparta e depois lutado em Maratona, correu de novo, desta vez até Atenas, para anunciar a vitória. Disse que ao chegar, exclamou apenas uma palavra: Nikomen, vencemos, antes de cair morto. Seu sacrifício selou com o sangue a imortalidade do feito. E enquanto os corpos ainda esfriavam no campo e os corvos já desciam dos céus, nascia ali um novo capítulo da história grega. Um capítulo escrito com sangue, coragem e esperança. O eco da glória, quando a Grécia despertou para o destino. A planície de Maratona, outrora silenciosa, agora era solo sagrado. Os corpos jaziam entre lanças partidas e escudos perfurados, enquanto o vento soprava sobre o campo com uma reverência quase divina. Os corvos, que tinham descido sobre os cadáveres dos persas, evitaram os corpos dos gregos, como se até a natureza compreendesse a magnitude do que acontecera ali. Os homens livres haviam derrotado o maior império do mundo. E com isso, algo havia mudado, não apenas no campo de batalha, mas no próprio espírito da Hélade. Em Atenas, o retorno dos heróis foi recebido como um êxtase coletivo. Velhos choraram, mães ofereceram flores às lanças ensanguentadas e crianças correram pelas ruas gritando os nomes dos generais. Mas, ao mesmo tempo, havia um silêncio nos olhos daqueles que voltaram. Homens como Cleandro, que haviam olhado nos olhos da morte e sobrevivido, não eram mais os mesmos. A glória da vitória vinha com o peso dos irmãos que haviam tombado, dos gritos de agonia que ainda ecoavam nas noites de insônia. O povo festejava, mas os soldados lembravam. Milcíades foi consagrado como o herói de Maratona. Mas a política em Atenas era volátil como o mar Egeu em noite de tempestade. Logo começaram as intrigas, os questionamentos, os rivais levantando dúvidas sobre suas decisões após a vitória. Ele, que salvara a cidade, viu-se condenado ao ostracismo e à humilhação. Esse era o preço da fama na polis, um herói num dia, um traidor no outro. Mas seu nome, mesmo calado pela política, já estava inscrito no mármore da eternidade. A vitória em Maratona teve um efeito ainda mais profundo sobre a alma grega. Ela provou que a liberdade, mesmo diante da tirania esmagadora, podia vencer. As cidades-estados, antes divididas por rivalidades, começaram a perceber que uma união grega não era apenas desejável, era necessária. O eco da batalha espalhou-se por toda a península. Em Delfos, os sacerdotes interpretaram o feito como um sinal dos deuses. Em Esparta, os guerreiros treinaram com mais fervor, certos de que novos confrontos viriam. E em Pérsia, Dário não esqueceu. A derrota foi um espinho que inflamaria sua sede de vingança. A lenda de Maratona tornou-se símbolo. Os filhos que nasceram após aquele ano foram criados ouvindo as histórias dos hoplitas que enfrentaram a morte de cabeça erguida. Os nomes dos mortos foram inscritos em estelas, erguidas como guardiãs eternas da memória coletiva. Cada cidadão grego sentia-se parte daquele feito, como se a vitória houvesse purificado a vergonha de submissão que ameaçava pairar sobre o mundo helênico. A batalha havia sido vencida com escudos, mas a guerra pela alma da Grécia apenas começava.
E enquanto a poeira de Maratona assentava e os ventos do futuro começavam a soprar, a Grécia deu seu primeiro passo rumo à Idade de Ouro. Filosofia, arte, ciência, democracia, tudo nasceria nos anos seguintes, alimentado pela semente plantada naquele campo sangrento. Maratona não foi apenas uma batalha vencida, foi a fundação de um novo mundo. E esse mundo, por mais frágil e dividido que fosse, havia mostrado que o espírito humano, quando movido pela liberdade, era capaz de enfrentar impérios e vencê-los.